Seja muito bem-vindo ao programa Sexta à Noite, só aqui na sua TV Novo Tempo, Portugal. A música tem o poder de atravessar o tempo e tocar os corações. Algumas vozes não apenas cantam, mas contam histórias, acalmam a alma e nos aproximam de Deus. E hoje temos a honra de receber uma dessas vozes. O sonho dela era ser médica, chegou a ser enfermeira, mas foi a música que a escolheu. A sua voz foi a banda sonora de encontros que reuniram milhares de pessoas em diversas cidades ao redor do mundo, acompanhando as mensagens do pastor Alejandro Bullón. Ao lado do seu marido, o maestro e pastor Williams Costa Jr., formou uma parceria musical que já leva mais de 50 anos. Quem ouve a Sonette, a nossa convidada, quem ouve cantar, não ouve apenas notas musicais, mas sente também um chamado, um convite para estar mais perto de Deus. Mãe de 3 filhos, avó de 6 netos, temos o privilégio de ter no Sexta à Noite de hoje Sonette Magalhães Costa. Muito bem-vinda, Sonette. É muito bom poder contar com a sua presença neste programa, que já teve muitas pessoas, mas talvez a Sonette deve ser aquela voz mais inconfundível para os portugueses que gostam de música cristã, que gostam de música gospel, que acompanham a música adventista. A Sonette é uma voz que nos marca todos de uma forma assim muito poderosa, pelo seu testemunho e pela sua vida, que já leva quantos anos de ministério? Mais de 50? Vamos se contar. Pode ser. Pode mais de 50, desde que eu fui para o colégio, que eu comecei cantando. As pessoas vão pensar desde pequena, em casa. Sim, mas as pessoas vão pensar que eu estou a mentir, porque a Sonette nem parece que tem mais de 50 anos, quanto mais 50 anos de ministério. Um pouquinho mais. Não, às vezes a gente contar. Também não tenho tanto mais assim, mas contando que desde pequena, com meus pais, a gente já tinha um ministério musical e depois para o colégio, continuando. Aí casei com meu digníssimo marido. Realmente, aí isso passa de 50 anos. Já agora peço que diga quem é que trouxe para o programa, não é? Trouxe um pianista que a acompanha desde sempre, não é? É o pastor Williams Costa Jr. Ela já nasceu no ministério. Vocês lembram-se a primeira vez que cantaram uma música juntos ou que tocaram uma música juntos? Me lembro. Sim. Foi num concurso de talentos, programa de talentos no colégio. Ainda se lembram qual é? Conseguem? Sim. Eu queria te fazer uma canção que fosse linda como és lindo, ó meu Brasil. Eu queria conseguir saber cantar o canto puro de cantiga de ninar. Eu queria ver-te um dia repousar sob o efeito da canção que eu fiz pra ti. Eu queria uma canção que fosse simples como a flor. Eu queria, ó meu Brasil, o som do amor. Como um reino encantado de fadas, nossa vida real tem amores. Há problemas, eu sei, mas há flores. É Brasil, minha terra, senhores. Diga-se de passagem que eu tinha 14 anos. 14 anos. E teve um concurso de calouros cantando e ela entrou com essa música e tirou o primeiro lugar. Mas esta música é conhecida. Eu não conheço a música. Esta música Composição dele. É uma composição do A próprio. modéstia me impede de dizê-lo. Que eu pensava que era algum clássico do Brasil ou algo assim que eu não conhecia. Eu queria entrar no concurso e ele era professor de música, eu fui perguntar para ele se ele tinha uma música para eu cantar, tinha uma sugestão. Ele falou, eu acho que eu tenho sim. E me ensinou e eu cantei. E naquela época a gente nem namorava ainda. Poxa, eu tinha 14 anos. Mas a música já estava nos atraindo. Tanto é que ganharam 2 coisas. Ganharam o concurso e ganharam o coração um do outro Pois até é. hoje. Sonette, vamos começar com o primeiro tema de hoje. E temos que explicar lá para casa que este não era um tema que vocês tinham escolhido trazer, mas começaram aqui a cantar e de repente é este que nós vamos cantar e que já não o cantavam há 3 décadas, mais ou menos, não era como diziam. Qual é esse tema?
Espero que eu lembre da letra. Faça da sua vida um hino de louvor, que o serviço seja o tema e as notas, o amor, que a justiça seja o sol maior da pureza, bela cor. Faça da sua vida um hino de louvor, que se afine com a Bíblia e com o nosso Salvador, e ande sempre a outra milha no compasso do amor. Faça da sua vida um hino de louvor, que em tom de alegria comunique o Salvador, sendo esta melodia santa arte e Deus o autor. Um hino de louvor. Faça da sua vida um hino de louvor, o primeiro tema do Sexta à Noite de hoje, com Sonete Costa, ela que está com o seu esposo, o pastor Williams Costa Júnior, a acompanhá-la. Então, esta primeira música que vocês agora cantaram é uma composição do pastor Williams, a letra é do pastor Valdecir? A letra é do pastor Valdecir Lima e a música é do Williams. Mas porquê que vocês já não cantavam esta música há 30 anos? O que é que aconteceu? Não sei. Assim, sabe quando você faz uma música, você canta e depois vem outras. Eu cantei essa música na era pré-Bulhão. Então, antes de começar a cantar porque não é bem uma música de apelo e tal, a gente acabou não usando. Não sei. Tem muita música que a gente cantava e que nunca gravou, e o tempo passou e ficou só no coração. Verdade. E para nós é uma honra receber essas músicas aqui na Novo Tempo Portugal. Tiveram que atravessar o oceano para gravar esta música. É a primeira vez que se calhar que vai estar na internet até esta música, não é? Talvez. Vamos ver. Provavelmente. Mas, pastor Williams e Sonete, a primeira música, ou a segunda que vocês vão cantar, é aquela mais conhecida talvez da Sonete, não é? Jesus, Tu És a Minha Vida, que toda a gente, pelo menos aqui em Portugal, que estão ligadas à música que foi feita no Brasil nos anos 90, 2000, sensivelmente, conhece, música adventista. Este tema, a Sonete ainda continua a cantar para onde vai? Sempre. Tem duas músicas que eu sempre tenho que cantar. Jesus, Tu És a Minha Vida e Vou Testemunhar. Exatamente. Isso. Sendo que esta foi ter ao Inário, não é? Foi para o Inário. Eu gosto, é uma alegria cantar isso, porque as pessoas sabem, conhecem. Então, é uma mensagem que é muito boa, muito bonita, que deve ficar no coração e que você sabe que ficou, porque você chama o pessoal para cantar, todo mundo canta junto, é uma coisa linda. Uhum. Eu era criança quando vocês cá estiveram e a Sonete depois vendeu o CD de Jesus, Tu És a Minha Vida, que tinha o playback. Então eu colocava o CD lá em casa e cantava com playback, porque aqui era raríssimo haver alguma coisa em CD, ainda para mais com playbacks. Estamos a falar em 94, 95 sensivelmente. 94. Exatamente. E agora, 30 anos depois, a Sonete vai voltar a cantar esta música aqui em Portugal e vai ser muito bom para nós. Vamos então ouvir Jesus, Tu És a Minha Vida. É uma composição do pastor Williams Costa Júnior e vamos ouvir aqui na voz da Sonete. Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, Tu és
és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Jesus, tu és a primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. Jesus, tu és a melodia, a voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me inspira a dar louvor na provação. Jesus, tu és a esperança que faz vibrar meu coração. Jesus, tu és a energia que move a vida do cristão. Jesus, tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Jesus, tu és a minha glória, o motivo de minha adoração. Jesus, tu és meu Pai querido, a quem dedico o meu viver. Tu és pra sempre a minha vida. Ah, Jesus, és vida de meu ser. Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és a minha vida, na inconfundível voz de Sonete Costa, nossa convidada no Sexta à Noite de hoje. Vamos continuar, Sonete, com mais uma música desta vasta lista de músicas que selecionou para cantar no nosso programa, que é Vem Senhor, o próximo tema. Este tema, fala-nos um bocadinho sobre ela. É um tema antigo. Essa música é antiga. Na verdade, ela foi o hino da formatura da primeira turma de enfermagem, do curso da Faculdade de Enfermagem, lá do NASP, na época era Instituto Adventista de Ensino. E eles pediram, é uma música também de autoria do Williams, e eu acho essa música assim, que ela é uma oração. E, sinceramente, eu acho que ela devia ser a minha oração, a oração de todos os dias. Então, você presta atenção na letra, que essa letra é uma oração muito bonita. Vamos ouvir então este tema, Vem Senhor. Vem, Senhor, vem usar o meu fervor, vem viver no meu labor,
vem morar no meu viver. Vem, Senhor, para que eu possa ajudar meu irmão a encontrar o caminho para ti. Oh, vem, Senhor. Eu sem ti não sou ninguém, mas eu quero ser alguém para o meu irmão. Vem, Senhor, eu preciso encontrar o caminho do serviço, a vereda da humildade. Vem, Senhor, vem buscar os teus fiéis, pois não quero aqui ficar. Eu anelo outro lugar, mas enquanto tu não vens, vou seguindo a trabalhar. No entanto, eu te imploro, vem, Senhor, vem, Senhor, ora vem, Senhor Jesus, amém. Ora vem, Senhor Jesus, amém, amém. Vem, Senhor, música poderosíssima neste Sexta à Noite, onde contamos com a nossa convidada Sonete Costa, o nome inconfundível da música cristã adventista no Brasil e que temos a oportunidade de ter connosco aqui em Portugal para partilhar as músicas intemporais, mensagens espirituais fortíssimas com os telespectadores da TV Novo Tempo. E aquilo que também estamos a partilhar, já sabe, se conhece este programa, habitualmente nós oferecemos este guia de estudo da Bíblia, chama-se Acordes, tem tudo a ver com música. Se vê este programa, naturalmente gosta de música e vai querer conhecer mais sobre em que medida é que a Bíblia explica como deve ser o louvor, como nós podemos conhecer melhor a forma como Deus se agrada sobre a forma como nós o adoramos. E depois encontramos aqui diversos textos bíblicos que nos ajudam e que nos explicam mais concretamente em que medida é que o plano da salvação pode também ele ter sido revelado pelos cânticos. Se quiser receber este guia de estudo da Bíblia em sua casa, só tem que enviar agora mesmo uma mensagem para o 933 939291. Já deve ter este número gravado no seu telemóvel, 933 939291. Envie o seu primeiro e último nome e também a sua morada e garantidamente irá receber sem qualquer custo em sua casa este guia de estudo da Bíblia. O título dele é Acordes. Vamos continuar com a nossa convidada, que trouxe também consigo o pastor Williams Costa Júnior. Sonete, vamos ouvir mais um tema, mas antes eu queria lhe perguntar algo, que é... são muitas as músicas... A Sonete nem deve ter noção de quantas músicas já cantou e já teve que tocar ao longo da sua carreira musical. Dezenas, centenas, por aí, não é? Tem facilidade em decorar a letra das músicas ou tem alguma dificuldade? Olha, eu tenho muita facilidade, pelo menos tinha, né? A coisa está ficando velha, mas eu sempre tive muita facilidade. Mas eu acho que isso é uma habilidade que cada pessoa tem. Tem pessoas que não conseguem decorar a letra. Tem dificuldade para decorar a letra, meu marido é um desses. Até hoje eu sou o primeiro candidato. Mas a pessoa que não decora a letra com facilidade, ela se esquece a letra. Isso, quando você está cantando, você já sabe na frase anterior que você já não sabe a frase seguinte. Isso vai dando uma angústia em você. Só que a pessoa que não tem facilidade para decorar, ela tem facilidade para inventar, para criar na hora. Isso já aconteceu com a Sonete. A Sonete, como tem facilidade para decorar, ela não consegue improvisar. É o contrário, então. Não, se dá branco, eu paro, deu branco.
esqueci, sinto muito. E já lhe Às aconteceu vezes, algo quando eu assim? estava fazendo concerto, que eu percebo que eu não sei a frase seguinte, aí a gente já fica olhando na boca das pessoas. Sempre tem alguém cantando junto. Aí você dá aquela atrasadinha no tempo, a pessoa começa a frase e pronto. É só a primeira sílaba que você Essa já técnica lembra. eu nunca tinha ouvido. Há sempre alguém que fica lá e Olha, que vocês ficam a ver quem é. É uma técnica salvadora. Adoro. Você fica Redentora. olhando assim, aí atrasa um pouquinho a entrada e dá um charminho assim e entra. Agora, acho que a pior vez da minha vida que aconteceu isso, a gente estava num projeto Revive, no início das transmissões ao vivo dos projetos Revives e tal, e a gente estava na igreja de Curitiba. Então, era uma coisa toda muito nova, aquela coisa de levar o sinal para o satélite voltar, e as igrejas receberem o sinal. E estava em rede Novo Tempo, a TV Novo Tempo com a Rádio Novo Tempo. E o pastor Bulhon, quando cantava no apelo, ele escolhia a música. Sempre ele escolhia a música e cantar no final do sermão dele. E ele escolheu a música daquele dia, tudo bem, a gente ensaiou, estava tudo certo. Quando ele está entrando para pregar, ele vira para mim e fala assim, Sonete, troquei a música. Vai cantar A Um País. Eu falei, A Um País? Meu pai. Eu não cantava. Para mim, essa música é uma música de soprano. E o Williams era o diretor da TV. Então, ele estava correndo atrás, que nem louco, ir para o caminhão de transmissão lá fora. Ou seja, não tinha ninguém para salvar. E eu corri atrás dele e falei assim, mudou a música, a gente precisa passar. Aí ele falou assim, já vou. E vai para lá, e vai para cá, vai para cá. E eu desesperada, eu já vou. Aí, quando eu tô ali, porque eu sempre ficava ouvindo o sermão, né? Tô ouvindo o pastor Bulhão começar a fazer o apelo, eu fiquei desesperada. Eu saí correndo atrás dele, ele já começou o apelo. Aí ele veio e entrou direto no piano. Então, nós não ensaiamos. Aí já me deu aquela ansiedade. Só que, por muito tempo, o Williams, quando a gente começou a trabalhar com o pastor Bulhão, eu comecei cantando a música Gigante. Então, a gente ia para as igrejas nas semanas de oração dele. Eu cantava Gigante, a Alessandra Samadello cantava Stubborn Love, que é a música em inglês, Amor Louco. Amor Louco, em português. E a Sueli Abrantes, ela cantava... Não, Sueli Abrantes, eu errei o nome. A Sueli, na época era Prates. Ela cantava A Um País, que ela era sopraníssimo. E o Williams tocava para todas elas, né? Para elas e para mim. Quando ele sentou no piano naquela noite, ele começou a tocar e tirou no tom da Sula, que era sopraníssimo. Aí, de repente, ele deu a introdução. Eu falei, Senhor. Aí eu comecei. Há um país nas terras de além rio. E parei, porque não tinha a mínima condição. Aí ele mudou lá para 10 tons para baixo. Aí eu comecei. Há um país nas terras de além rio. Cri, cri, cri. Cadê? Eu não sabia mais a letra. E eu parei, porque eu não... Aí eu dei 2 passos para frente, falei, pastor, eu esqueci a letra. Dei 2 passos para trás. Aí o pastor continuou fazendo apelo. E tinha o coral da igreja de Boqueirão, que tinha feito uma mensagem musical, eles estavam atrás de mim, estavam no palco sentados. Aí eu virei para eles e falei assim, há um país cheio de quê? Porque eu lembrei cheio, mas não lembrei. Cheio de quê? Aí o coral inteiro, de flores! Aí eu falei, 2 passos para frente, pastor Bulhão, lembrei da letra. Aí ele encaminhou para a música e eu cantei a música até o final. Mas quando acabou a música, eu estava me tremendo. Saí para chorar. Foi aquela coisa. Aí eu encontrei uma senhora depois que veio me abraçar. Ela falou assim, ai, mas que coisa linda. Você ficou tão emocionada que nem conseguiu cantar da primeira vez. Sempre tem solução para tudo, né? Mas isso é um desafio. Para quem canta, é um desafio. Saber as letras todas de cor. Especialmente quando você não está cantando muito mais, porque... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora você decora. Mas tudo. essa também é uma técnica que finge a emoção porque não lembra a letra, não é? Porque há pessoas que eu pelo menos já vi uma pessoa a fazer isso. É? Ah, não, isso eu nunca fiz, não. Pelo menos aquela mulher deu essa saída para ela. Exato, ela pensou que foi, mas ela não... achou que fosse, por quê? Mas... Que maravilha.
E foi numa altura que agora não há recordação nenhuma disso, não é? Não há vídeos disso. Aí e o Williams ainda achava que eu que tinha errado o tom. Aí o rapaz que estava... era um dos locutores que estava estava na rádio de Curitiba. Aí a gente se encontrou com ele no dia seguinte. Aí ele falou assim pro Williams: mas você deu uma rasteira na sua mulher ontem. Daí eu falei: tá vendo? Ainda bem que tinha mais gente ouvindo. No final a culpa vai sempre ser do homem, por isso não importa o que aconteça. Vamos continuar com mais uma música que é precisamente o Deus do Impossível, que é uma música, enfim, muito cantada no Brasil e que vai cantar também agora para nós. Vamos ouvir então? O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista ao cego e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar, fez andar. Deus é o Deus do impossível. Sim, Ele é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará impossível pra você. Ele fará o impossível por você. Olha, eu não sei na vida de vocês, mas na minha vida eu acho que Deus faz o impossível todo dia. Desde o momento que eu acordo de manhã e boto o pé no chão. E essa é a mensagem que importa. Vamos já para um curto intervalo e voltamos já a seguir. TV Novo Tempo, o canal da música, o canal da esperança. Segunda parte do Sexta à Noite com Sonete Costa, é a nossa convidada neste que é já o programa número 71. É verdade, já foram 71 as edições que tivemos deste programa e que podem encontrar todas elas na internet. É só procurar no YouTube da Novo Tempo Portugal e vai encontrar dezenas, centenas de músicas
de diferentes convidados que já passaram por este programa. Vamos continuar agora, Sonete, com mais um tema, precisamente de um dos convidados que já esteve aqui connosco também, Mário Jorge Lima. Já tivemos a oportunidade de o ter connosco neste programa, que é um compositor genial também, tem letras incríveis. E esta é uma música que foi ele que escreveu, letra e música, as duas? Essa música tem uma história bonita. Ele tinha um grupo na década de 70, lá no Rio de Janeiro. E entre as componentes do um grupo feminino. E uma das meninas que cantava, menina talentosíssima, ela tocava piano também, ela muito jovem, acho que com 20 anos no máximo, teve um câncer de fígado, assim, fulminante. E ela faleceu. E ele ficou assim muito, muito, muito chocado com isso, abalou todo mundo. Eu me lembro que eu nem tinha muita amizade, ela era muito amiga das minhas cunhadas, mas ele fez essa música para cantar no enterro dela. E eu ouvi essa música, eu falei, gente, que música fantástica. E eu me lembro que a minha cunhada cantava no grupo e ela estava com a partitura. Eu pedi para ela, ela me deu. E eu guardei essa partitura assim por muitos anos, muitos anos. Quando eu fui gravar o CD Vou Testemunhar, eu me lembrei dela. Falei, gente, aquela música, vamos gravar aquela música do Mário Jorge. E eu fui pedir autorização para ele, ele achou até interessante. Ele falou assim, mas como você tem essa música? Já foram uns 20 anos depois. Aí eu falei para ele, né, porque como eu tinha essa música e eu tinha um carinho muito grande para essa música, um carinho tão grande que com toda a força que o Senhor pôde me dar, eu cantei no funeral da minha mãe, essa música, porque é uma música que a gente tem que se lembrar, uma mensagem que a gente tem que se lembrar todo dia, principalmente quando você perde alguém. Vamos então ouvir este tema, e ele não vai faltar. Em meu viver, às vezes penso em desistir de tanta espera para ver meu Salvador. A vida eterna me parece então um sonho inalcançável. Infantilmente passo logo a duvidar de sua promessa. O tempo passa e o meu Senhor não vê. Oh, quanto anseio vê-lo em glória aqui chegar. Não é vã, pois Ele mesmo prometeu. Mas se tardar, ainda espero, e ao esperar, contar eu quero que Ele vem, já vai chegar, não vai faltar. O mundo, eu sei, não pode mais oferecer as condições tão necessárias para viver. O sofrimento e a dor às vezes quase são insuportáveis. A própria vida que se apaga e vai levando os nossos planos. Mas eu ainda sei que tudo irá mudar. Ó, vem Senhor, ó, vem depressa, eu peço então, no que eu puder, vou apressar a tua
Será tão bom rever aquele que tem a própria vida nele. Sei que ele vem, já vai chegar, não vai faltar. Ele não vai faltar, a música de Mário Jorge Lima, aqui pelo piano do Williams Costa Júnior e pela voz de Sonete. Vamos em frente, Sonete, com mais uma música. Vamos agora ouvir o tema Deus Sabe, Deus Ouve, Deus Vê, que é também uma das músicas que se calhar mais lhe pedem para cantar, não? É. Essa música tem uma letra também muito bonita. Essa foi, na verdade, foi essa música que eu cantei com o Valdeci Lima tinha acabado de fazer essa música com o Flávio Santos, a letra do Valdeci e a letra do Flávio, a música do Flávio Santos. E eles tinham acabado de fazer essa música quando teve uma campal, que foi uma campal, assim, uma das primeiras campais bem de jovens, que foi um sucesso. E ele foi falar com o pastor, falou assim: pastor, eu fiz uma música aqui, eu acho que vai ficar, o senhor vai gostar de pôr um dos seus sermões. Aí ele falou assim: deixa eu ouvir. Aí ele cantou para ele ouvir, ele falou: gostou, realmente gostou. E ele falou: mas quem vai cantar? Ele falou assim: a esposa do Costa Júnior canta. Aí ele falou assim: chama ela lá, deixa eu ver, porque tinha que ver se aprovava, né? Mas qual pastor era? Bulhão. O pastor Bulhão, sim. E foi uma noite assim incrível, Deus usou poderosamente o sermão do pastor Bulhão. E eu me lembro que veio tanto jovem para frente fizeram aquela cruz que sempre fazia, mas era no nível do chão. Então, os jovens vieram e abraçaram a cruz, assim. Então, eu pude, assim, fechar o olho e cantar com toda a minha alma. E o Espírito Santo tocou e foi uma noite linda. Muitas conversões, muito arrependimento, e muita transformação. Foi a partir desse momento que depois o pastor Bulhão convidou-a para... Isso. Aí, por isso que eu ia cantar essa música na semana de oração dele. Eu cantava só essa música. Depois... E em que momento é que deixa a sua profissão de enfermeira para cantar exclusivamente para o pastor Bulhão, no fundo, não é? Não foi bem assim. Eu comecei... O William sempre insistiu que eu continuasse com música, mas música... Eu não achava que música era uma coisa que eu devia fazer. Eu costumo dizer que na minha vida se cumpriu Provérbios 16:9. O homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Eu planejei minha vida para cá, e o Senhor falou: não, é para cá. E a gente começou... Na verdade, o Williams teve um problema de saúde muito sério, e eu comecei ajudando ele num empreendimento novo, porque eu estava com medo dele morrer. E foi logo depois dessa campal. E a gente começou a fazer... Aí o pastor Bulhão já estava, né, chamando a gente. O Williams fazia o louvor e eu cantava no apelo. Então, mas a gente também trabalhava num departamento do IASP, que era um departamento de como é que chama? Centro de Produção Artística. Me esqueci. CPA. Que os nomes também estão sempre a mudar. Na prática é tudo a mesma coisa, mas há vários nomes para a mesma coisa. Então, ele começou do zero isso. Foi quando começou a fazer os discos. Porque aí, na igreja tinha só a Voz da Profecia, que gravava basicamente Arautos do Rei. Né? Então, ele gravou os primeiros discos do Prisma, Integração, aí depois Carisma, e assim... Grupo Orion. Vamos então ouvir este tema Deus Sabe, Deus Ouve, Deus Vê, pela Sonete.
Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. E Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. E Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Música de Flávio Santos e de Valdecir Lima, aqui pela voz inconfundível da nossa convidada, a Sonete Costa. Estamos mais uma vez naquele momento em que queremos que entre em contacto connosco porque em troca temos algo para lhe oferecer. É a revista Acordes, uma revista da Rede Novo Tempo, ao qual tem um profundo estudo da Bíblia sobre as diversas questões ligadas aos cânticos que nós encontramos, por exemplo, em Cantares de Salomão e muitas outras questões ligadas ao louvor que encontramos na Bíblia. Se quiser receber este guia de estudo da Bíblia de forma completamente gratuita em sua casa, envie agora mesmo uma mensagem para o 933 939291 933 939291 com o seu primeiro e último nome e com a sua morada e depois vai receber em casa, sem qualquer custo, este guia de estudo da Bíblia. Se quiser, eventualmente, oferecer a algum amigo, algum vizinho, enfim, alguém que sabe que este guia de estudo vai ser importante para a sua vida, por que não oferecer a outra pessoa este guia de estudo da Bíblia Acordes?
Vamos continuar agora com mais um tema. Depois do tema Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, vamos agora ouvir o tema Vou Testemunhar. Sonete, este é mais recente, mas, digamos assim, perdoem-me a expressão, explodiu, não é? Porque esta música voltou a fazer com que muita gente e até uma geração mais nova conhecesse a Sonete, não é? Não é tão recente mais, viu? Pois, se calhar para mim... Você sabe que esse CD foi lançado há 21 anos atrás. Há 21 anos. Ou seja, estamos a falar em 2004, mais ou menos, 2000, não é? 2003. 2003. Sim. Mas foi mais no final ainda do assim ano. foi já... Sim, realmente tem razão. Eu tinha a ideia que tinha sido mais recente, mas não. Mas a verdade é que já foi há alguns anos. É que é uma música mais... Sim, também é uma música mais... Uma música que saiu da música de apelo, entendeu? Sim. E é engraçado como especialmente as crianças gostam dessa música. Quando eu ia cantar nas igrejas, eu já até esperava. Geralmente chegava uma professora e dizia assim, olha, tem o grupinho aqui de crianças, eles queriam tanto cantar com você. Eu falei, não, traz, quanto mais melhor, pode trazer para cantar. E essa música... Eu gosto de cantar essa música no Brasil porque, principalmente se é em ginásio, quando você canta, às vezes eu tenho problema de ouvir o retorno, porque assim parece que o teto vai voar, de tanto que as crianças cantam, as pessoas cantam, não só, qualquer idade, todos eles cantam. E eu acho essa uma mensagem muito importante para ficar no coração das pessoas, sabe? Porque Deus criou o mundo inteiro para testemunhar. Por que a Sonete gravou esta música? Ela é tradicional, ela é original norte-americana? Na verdade, essa música é uma música americana. Exatamente, e depois... O meu filho estudava aqui, ele fez aqui não, ele estudava nos Estados Unidos. E quando a gente estava programando esse CD, ele falou assim, mamãe, você tem que gravar uma música. Aí me mostrou a música, eu achei bonita. Quem traduziu foi a minha filha mais velha, a Carolina. Eu achei que ela foi muito feliz na tradução, assim, ficou bem literal. E ficou uma letra bem forte. Então, assim, quando você fala que a minha vida seja prova da existência do Senhor, isso é muito forte, sabe? Porque Mateus 5, Jesus fala assim, você é a luz do mundo. E as pessoas vão ver as suas boas obras e já vão saber que não é você que está fazendo essas boas obras. Eles vão ver as suas boas obras e vão glorificar o Pai que está no céu. Mesmo quem não conhece vai ver, se a gente realmente tiver a vida nas mãos do Senhor para testemunhar, a gente vai viver de tal maneira que as pessoas vão ver que aquilo que a gente está fazendo só pode vir de um ser superior. E eles vão louvar o Pai do céu. Eu acho isso muito significativo, muito bonito. E é fortíssima, não só esta música, mas também esta letra. Vamos então ouvir o tema Vou Testemunhar com a Sonete Costa. As cores do arco-íris, a brisa a murmurar, um olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão para ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que
Que minha vida seja prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver vou cantar, vou falar do seu amor, do seu amor. Que minha vida seja prova da existência do Senhor, e cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver vou cantar do seu amor. Que minha vida seja prova da existência do Senhor, e cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver vou testemunhar do amor. Que minha vida seja prova da existência do Senhor. Que a minha vida seja a prova da existência do Senhor. Que frase fortíssima. Vamos com esta frase para o intervalo e voltamos daqui a pouco para a terceira e última parte do Sexta à Noite de hoje com Sonete Costa. Até já. TV Novo Tempo, o canal da música, o canal da esperança. Terceira e última parte do Sexta à Noite de hoje com Sonete Costa. Ela que, aproveitando o facto de estar em Portugal com o seu marido, o pastor Williams Costa Júnior, não podemos perder a oportunidade de os trazer ao Sexta à Noite. E por isso aqui estamos. Sonete, tem já um vasto ministério musical, viu muitas pessoas se converterem. Há algum momento que realmente tenha marcado e que praticamente não conseguia cantar mais devido ao que estava a sentir naquele momento? Olha, eu sempre penso, assim, agradeço muito a Deus. Que privilégio que Ele me deu. Quem sou eu? Quem sou Sonete Costa, né? Para ter esse privilégio de eu estar aqui na frente, vendo milhares de pessoas ao longo de todos esses anos vindo aos pés, aceitando Jesus. E a afeição deles, sabe? É uma coisa assim tão maravilhosa que eu teria... Sim, eu tenho uma história que foi assim, meio marcante, que é a história... Muita gente conhece, porque o pastor Bulhão contou essa história na meditação que ele escreveu, numa das meditações que ele escreveu, de um rapaz lá do Rio Grande do Sul, que era um mendigo, viciado em droga e tal, e ele estava muito frio quando teve o programa no ginásio lá, e ele entrou... Na verdade, começou assim. Eu estava sentada assistindo o sermão, chegou um rapaz muito bem vestido, jaqueta de couro e tal, e falou assim, eu vou ficar aqui porque o pastor Bulhão vai contar a minha história. Isso acontecia muitas vezes, porque as pessoas, quando a gente voltava às vezes nos lugares, tinha histórias que tinham acontecido de pessoas, como as pessoas aceitaram Jesus, como foi a luta delas, e histórias lindas. E eu já estava acostumada, então eu falei, você fica aqui perto de mim, que eu sou a última a entrar, mas eu te aviso quando for a hora, porque eu estava ligada no que o pastor estava falando. Aí, de repente, o pastor Bulhão começou a fazer o apelo e não chamou o rapaz. E eu fiquei assim, nervosa. Falei, meu pai, o pastor Bulhão esqueceu e o rapaz está aqui, tudo pronto. Ele esqueceu, o que eu faço? Só que, naquele lugar especificamente, eu cantava no lugar longe de onde estava o pastor Bulhão. Ele estava lá longe, eu cantava longe. Então, não tinha como avisá-lo. Mas eu entrei, ele me chamou, eu entrei. Aí eu entrei, aí ele falou assim, antes da Sonete cantar, eu tenho uma história para contar. Aí ele contou que, alguns anos atrás, vários anos atrás, tinha esse rapaz que estava muito frio e ele estava sem comer, drogado e tal, andando, vivendo na rua. E ele entrou lá porque estava aberto, estava quentinho, tinha muita gente. E ele foi sentando, falou que percebeu as pessoas olhando assim para ele. Eu nem vou contar essa história, que muita gente já conhece. Mas ele sentou lá e ouviu o que o pastor estava pregando. E quando ele fez o apelo, ele falou assim, é tudo mentira o que ele está falando. Imagina que Deus vai ligar para mim, vai olhar para mim na situação que eu estou. Mas ele falou assim, eu quero provar que isso é mentira mesmo. Aí desceu e foi lá perto do palco. Ele falou assim,
se Deus existir mesmo, eu vou conseguir falar com esse pastor aí. Mas não existe nada. E ele foi. Só que o pastor Bulhão, geralmente, ele saía, e saía mesmo, porque era muita gente e tal. Ele saía e eu ainda cantava uma música no final. A bênção, eu cantava a bênção no final. Aí ele foi e daí tentou, mas ele estava tão, assim, mal cheiroso e tal, que os seguranças não deixaram ele chegar mais perto. As pessoas estavam assim. E eu estava cantando. Aí eu desci e ele veio ao meu encontro. E as pessoas quiseram, já falei, não, deixa ele vir aqui. Aí ele veio, diz ele que eu dei um abraço nele, que ele olhou, que eu olhei nos olhos dele. Sinceramente, eu não me lembro de nada. Por isso que eu acho assim, Deus é tão bom, porque quem fez não foi a Sonete, foi o Espírito Santo para ganhar aquele coração, entendeu? Então, eu abracei ele e ele ficou assim, ele falou assim, não é possível, Deus existe. E 5 anos depois, dali ele saiu e foi mudar uma vida difícil, né, para sair das drogas e tal. Mas aí, 5 anos, acho que uns 5 anos depois, ele voltou. E foi quando ele contou essa história para o pastor Bulhão, e o pastor Bulhão contou e mandou ele entrar. Aí era assim, foi quase impossível, mas eu me lembro que eu cantei a música Só Jesus, a Cristo rendo toda a glória, pois nele tenho sido vencedor. E depois voltou a falar com esse homem, não é? Depois ele foi lá me abraçar. Aí, essa foi uma coisa marcante, porque uma das poucas vezes que eu assim, quase que eu não consigo cantar realmente, porque foi uma emoção única. Imagina. Que bela história. Vamos ouvir mais uma música. Esta agora é Ilumina ao seu redor, que é um pouco o que aconteceu. Exatamente. Então, assim, o Senhor, Jesus falou, você é a luz do mundo. Ora, não se pode iluminar uma casa se você esconde a sua luz. Então, o crente está aqui, o cristão está aqui nesse mundo para iluminar. Sabe? Eu gosto de falar dos 5 sentidos que nós temos, só um percebe a luz. Qual é? A visão. Então, às vezes não adianta você falar. A sua vida fala mais alto. Sabe? E a luz aquece, a luz mostra o caminho, né? Se você apaga a luz, você acende, ela mostra o caminho, ela aquece, ela enfeita. Eu gosto de falar que a luz enfeita. Então, porque nós estamos no mundo, no lugar que nós estamos, o mundo tem que ser mais bonito, mais alegre, mais festivo, porque nós estamos ali, quando a gente reflete a luz de Jesus. E é esse momento que vamos agora também viver através desta música. Ilumina ao seu redor. Há uma vela em todos nós que foi criada para iluminar. O Santo Espírito que traz o fogo acende a vela e a faz brilhar. Estenda a vela na direção de quem não sabe o que é amor. Segura a vela e levante a mão, ilumine ao seu redor, ilumine ao seu redor. Há quem pretenda com seu poder fazer a vela iluminar, mas sem o fogo do Santo Espírito a vela nunca irá brilhar. Estenda a vela na direção de quem não sabe o que é amor. Segure a vela
redor, ilumine ao seu redor. Se a sua vela já tem a luz, não deixe o fogo se apagar, pedindo a Deus que por Jesus a vela esteja sempre a brilhar. Estenda a vela na direção de quem não sabe o que é amor. Segure a vela e levante a mão, ilumine ao seu redor. Estenda a vela na direção de quem não sabe o que é amor. Segure a vela e levante a mão, ilumine ao seu redor, ilumine ao seu redor. Ilumine ao seu redor, poderosíssima esta música na voz de Sonete. Foi já a penúltima música do Sexta à Noite de hoje, estamos mesmo a chegar ao fim, mas vamos dar-lhe ainda a última oportunidade de receber em sua casa este guia de estudo da Bíblia. Acordes é o guia de estudo da TV Novo Tempo que oferecemos neste programa para aqueles que nos enviarem agora uma mensagem para o 933 939291 933 939291. Estamos a oferecer então este guia de estudo da Bíblia, o ensino por trás dos cânticos. São 87 páginas, todas elas com diversas perguntas e explicações sobre o que a Bíblia ensina sobre a música. Se então quiser receber em sua casa, não tem qualquer custo, é gratuito, 933-939291, e depois haverá então este guia de estudo da Bíblia chegar à sua caixa de correio e poder então conhecer mais sobre o que a Bíblia diz sobre a música. Sonete, estamos mesmo a chegar ao final, temos apenas mais uma música para ouvir, que é este último tema chamado Vida. O porquê de ter escolhido este como último tema deste programa? Porque Deus nos criou, a nossa vida nós recebemos de Deus. E é como eu já falei na música anterior, nas outras todas, né? Deus criou o mundo inteiro para testemunhar. E nós estamos nesse mundo para contar para as pessoas. Nós conhecemos Jesus, contar às pessoas o que Jesus fez na nossa vida. Por que nós estamos nesse mundo? Que esse mundo não é o ponto final. Que Ele vem nos buscar para nós vivermos para sempre com Ele. Porque Ele é a fonte da vida. É Ele que dá a vida. Vamos então ouvir. É o último tema do Sexta à Noite de hoje, mas já voltamos depois de ouvirmos este tema. Chama-se Vida. Vida me deu Jesus para vivê-la com todo amor. Uma vida me deu Jesus para servir o Senhor e servindo poder cantar do amor que deu a vida.
Uma vida me deu Jesus para ser vivida. Uma vida me deu Jesus para vivê-la em comunhão. Uma vida me deu Jesus para viver a emoção de cantar de um amor sem fim que deu por mim a vida. Uma vida me deu Jesus para ser vivida. A metáfora mais linda da palavra de Deus é o amor do noivo com a noiva, de Jesus com sua igreja. E esse simbolismo significa o amor eterno de Deus por todos nós. Uma vida nos deu Jesus para vivermos em comunhão. Uma vida nos deu Jesus Para vivermos o amor, para vivermos o amor e cantarmos em união a salvação bendita. Uma vida nos deu Jesus para ser vivida. Esta vida nos deu Jesus para ser bem vivida. Uma vida nos deu Jesus para vivermos em comunhão. Que bela surpresa, Pastor Williams, que bela surpresa que vocês nos presentearam com este final. Foi sem dúvida uma bênção ter-vos recebido aqui à Sonete, ao Pastor Williams, e queremos agradecer muito e que Deus continue a abençoar o vosso ministério. Perdoem-me o que eu vou dizer, mas vocês parecem imortais, porque o tempo não passa por vocês, nem fisicamente, nem no ministério, porque vocês continuam muito enérgicos na forma como continuam a trabalhar continuamente e para nós é uma são os bênção. seus bons olhos. Pastor Williams, eu ia convidar, até porque muitos dos nossos telespectadores não tiveram ainda a oportunidade de o ouvir a tocar piano, claro que acompanhou a Sonete, mas eu propunha que no encerramento deste programa pudéssemos ouvir o piano do Pastor Williams a fazer uma espécie de resumo musical de todos os momentos que nós aqui vivemos. Sonete, olha, muito obrigada pelo convite. Muitas músicas que eu cantei aqui, como eu te disse, tem décadas que eu não canto mais, mas foi muito gostoso. Inclusive, até assim, a letra, Senhor, me ajuda. E ajudou. Deu uma escorregadinha aqui e ali, mas eu estou feliz porque essas músicas todas trazem muito amor, muito calor, muito amor por Jesus e por tudo que Ele fez na minha vida, no nosso ministério e na vida da nossa família. E é isso que eu desejo para o telespectador aqui desse programa, que essas músicas possam trazer para vocês a esperança, a certeza que Jesus vai voltar, a sua decisão de você realmente testemunhar do amor de Jesus e ser uma luz para esse mundo. E viver essa vida até que Jesus venha. E nós sentimos tudo isso através da voz e das músicas que a Sonete nos trouxe. E nós que, enfim, aqueles que cresceram a ouvir as músicas da Sonete, é sem dúvida uma bênção poder vê-la como continua a transmitir estas mensagens. Amém. Amém. Vamos então ficar por aqui. Foi muito bom poder contar consigo desse lado. Continua a acompanhar este e outros programas na TV Novo Tempo Portugal. Já sabe, esta noite está sempre disponível também no YouTube e queremos muito que veja e que partilhe estes programas. Vamos então ficar com o piano do Pastor Williams Costa Júnior, que no fundo fará um resumo daquilo que nós vivemos musicalmente esta noite. Muito obrigado por ter estado desse lado. Um forte abraço. Até à próxima.